A paz de Cristo, meus irmãos, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Hoje é dia 15 de dezembro. Eu tenho uma palavra de Deus diretamente para o ministro Alexandre de Moraes, para Jair Messias Bolsonaro, Michele Bolsonaro, índio e cacique e pastor Sererê, amém? As tribos indígenas, ao povo brasileiro, amém? A palavra está em Esther capítulo 6, que fala sobre Amã e Mardoqueu. Eu peço que você escute esta palavra, esta mensagem de Deus até o fim, amém? Porque é o que está para acontecer sobre o Brasil, é aquilo que Deus está decretando no mundo espiritual e no mundo físico, que está para se materializar, para que o povo, aquele que ainda não tem o conhecimento da verdade das Escrituras, possam se arrepender, possam voltar os seus olhos a Deus, possam saber que Deus é real, que Deus é Deus, amém? E que mediante estes acontecimentos possam crer e fortificar as vossas fé, amém? A vossa fé, amém? Em nome de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Meus irmãos, nós temos visto que, infelizmente, o supremo poder das trevas, comandada por pessoas aí que estão, infelizmente, em cadeiras de poder dentro do Supremo Tribunal Federal, amém? Tem perseguido o atual reinado, ou seja, tem perseguido o governo que ainda está no poder através do presidente Jair Messias Bolsonaro. E não somente a isso, esse reino de trevas que está vindo aí através do Supremo Tribunal Federal de uma forma ditatória, ou seja, de uma forma injusta, de uma forma aonde eles têm utilizado da usurpação do poder para fortalecer as suas vontades, para que Luiz Inácio Lula da Silva venha a ser colocado no governo de uma forma ilegal, de uma forma injusta, de uma forma fraudulenta. Amém? Este governo ainda está perseguindo, tá? A Bíblia Sagrada está perseguindo a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré e aquilo que Jesus quer instituir sobre o Brasil. Amém? Então eu aqui como um porta-voz de Deus, como um profeta, como um apóstolo ungido, separado, enviado por Jesus, venho agora profetizar sobre o ministro Alexandre de Moraes, sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro, sobre o cacique Sererê e pastor, amém? Que é o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Aqui diz que o rei viu que Mardoqueu, tá? Uma vez tinha ali salvado a vida do rei Assuero, tá? Ou seja, nós sabemos que o nosso presidente, nós sabemos que nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, amém, são tementes a Deus, independente das suas falhas, dos seus erros, eles são tementes a Deus, foram separados e ungidos por Deus para estarem neste momento presente, governando o Brasil e livrando o Brasil das mãos destes ditadores, da mão deste reino de trevas que está para tentar ser instituído sobre o Brasil, e não só sobre o Brasil, como temos dito aqui, existe uma nova ordem mundial, existe aí reinos espalhados aí pelo mundo, aonde estão tentando, através de implantações de leis, através de leis universais, de religiões universais e de tudo que está por trás em oculto, manipular a igreja, manipular as pessoas e conduzir o planeta Terra a um rumo que não é da vontade de Deus. Amém? E aqui diz que este Mardoqueu, né, que era um homem pequeno, que tinha uma certa rebeldia dentro de si na forma de agir, na forma de falar, porém ele era um adorador. Amém, meus irmãos? Assim como o nosso presidente
ainda presidente atual Jair Messias Bolsonaro. Um homem que muitas vezes em sua fala é rebelde, um homem que muitas vezes em sua fala o que pensa da forma como quer e que ultimamente tem ficado em silêncio, porque Deus assim o tem falado para ele, no oculto e no secreto, para que ele fique em silêncio até que tudo se estabeleça, tá? E este Mardoqueu já tem defendido o nosso Senhor Jesus, o nosso verdadeiro rei, né? Aqui nas escrituras fazendo uma analogia ao rei Assuero, de toda magnilidade, de todo o mal que está tentando ser instituído no Brasil. Então ele já vem tentando aí defender a igreja de Cristo, defender o povo de Cristo, defendendo a aliança de Cristo, defendendo as escrituras na sua simplicidade, na sua rebeldia, da sua forma de agir, que muitas vezes aos olhos humanos parece rebelde, como a imprensa tem tentado colocar ele como um golpista, amém? Porém, vem de Deus tudo que ele está fazendo, tá? Aqui diz que ele, então, diz a palavra, aqui na palavra sobre Teres, tá? E Teres significa caráter severo, rígido, rigoroso, opinião forte. E o nosso presidente, ele é assim. Ele tem um caráter severo, ele é rígido, ele é rigoroso, ele tem uma opinião forte. E por isso é que ele tem defendido o povo brasileiro, por isso que ele tem defendido o Brasil da corrupção, daquilo que está acontecendo de errado. Amém? Tá? E ele tem guardado a porta. E quem que é a porta? A porta é Jesus. Ele tem guardado a porta da igreja. Ele tem guardado Jesus Cristo de Nazaré no Brasil. Amém? E tem defendido o Assuero. E Assuero, em hebraico, significa leão-rei. Significa herói entre os dominadores. Então Deus tem levantado o presidente Jair Messias Bolsonaro para ser um herói entre os dominadores. Tá? E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Ou seja, o presidente tem guardado a porta, que é Jesus, tem guardado a porta do reino, tem defendido o povo brasileiro, tem defendido a nação brasileira, tá? Daqueles que são dominadores. Amém? Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. Ou seja, que honra tem se dado a Bolsonaro por tudo isso que ele já tem feito ao longo desse tempo, desses 4 anos. Né? E aqui disseram, coisa nenhuma tem se dado a ele. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Ou seja, nesse reinado existia um homem Amã, um homem invejoso, como Alexandre de Moraes, como Luiz Inácio Lula da Silva, como pessoas corruptas que estão no governo tentando destituir o verdadeiro reinado que vem de Jesus Cristo de Nazaré sobre o povo através do presidente Messias Bolsonaro. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que este Amã já estava ali no palácio do rei, já estava ali exercendo a sua influência, tá? No governo, e tentando manipular as leis, tentando manipular o rei, tentando manipular os governantes a favor deste reino de trevas, a favor deste plano maligno que queria enforcar o presidente, que queria enforcar ali Mardoqueu. Amém? Aqui, a tradução do nome Amã significa aquele que corta e destrói. Fortaleza, aquele que é bem disposto. E nós já temos visto quão disposto está Alexandre de Moraes em perseguir o povo, perseguir os governantes que estão a favor de Mardoqueu, que estão a favor do presidente. Amém? Cortando, destruindo, aplicando multas, prendendo, perseguindo, inclusive indo aprender ali um adorador indígena contra todas as leis brasileiras, inclusive leis aí de cortes internacionais, de tratados internacionais, aonde um cacique, um índio, ele é ineputável. Então ali você vê que Amã,
Ele tenta cortar, destruir, ele arma uma fortaleza, é o que tem sido feito. Eles têm articulado em meio ao governo, em meio ao Congresso, em meio ao Legislativo, em meio ali ao Judiciário, até mesmo dentro aí, tentando, dentro de quartéis, ou dentro aí das Forças Armadas, dentro aí da polícia e de todas as forças aí nacionais, tentar aí cortar, perseguir. Nós já vimos aí o que aconteceu no dia 12, tentando de uma certa forma ali, armando ciladas, tentando de uma certa forma corromper o povo, colocar o povo uns contra os outros, né? Matar, destruir. Este é Amã, isto é o que ele se levantou como Amã em meio a esta geração para tentar aí perseguir o povo, tentar perseguir Mardoqueu, tentar perseguir o presidente, tentar perseguir o reino de Jesus que está ainda na liderança. Amém? E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que ele entre. Então entrou Amã, e o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse em seu coração, pensando que era sobre ele, disse: o homem cujo rei se agrada, traga ele vista de veste real, né? Monte ele sobre um cavalo, né? Ponha ele a coroa real na cabeça. Ou seja, este governo maligno está tentando coroar Alexandre de Moraes, estes ministros corruptos, tentando coroar Luiz Inácio Lula da Silva, tentando coroar outros ministros aí, como Dino, e tantos outros que são corruptos, que têm processos, que têm ali, que são foragidos praticamente aí da justiça, que têm tentado se livrar da justiça através desse Supremo Tribunal, que tem ali inocentado pessoas que têm envolvimento com o crime organizado, que têm envolvimento com o tráfico, que têm envolvimento com aquilo que é errado. Amém? Porém, eles estão tentando coroar a si mesmos, né? Assim como Amã queria aqui convencer ao rei e a população e os governantes que eles deveriam estar no poder, eles que deveriam estar aí coroados. Porém, olha o que acontece. Aqui o que acontece? Entrega-se o vestido de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vista dele o homem cuja honra se agrada. E leve o cavalo para as ruas da cidade, e assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, então o verdadeiro rei, que é Jesus, está dizendo agora a Amã, a Alexandre de Moraes, de que nada disso vai acontecer com vocês. Muito pelo contrário. Amém? A forca que vocês estão preparando se voltará contra vocês. E o que será feito? Amém? Pegue o vestido, o cavalo, como você disseste, e coroa Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e que se cumpra tudo isso que está sendo dito. Ou seja, Deus manda dizer que ele vai pegar a coroa, que ele manda levantar o verdadeiro rei, manda levantar aquele que ele escolheu, aquele que está guardando a porta, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Que os seus generais, os seus governantes, os seus governadores irão apoiar ele. Amém? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. Ou seja, aqui Alexandre de Moraes vai voltar junto com seus ministros, junto com esta corte corrupta, vai abaixar a cabeça, amém? E vão colher as consequências daquilo que Deus está determinando sobre a nação brasileira. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe havia sucedido. Então os seus sábios, a Zeres sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem está, já começou a cair, da semente dos judeus, ele é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Ou seja, aqui, Alexandre de Moraes, seus ministros, Luiz Inácio Lula da Silva e seus governantes corruptos, já estão ouvindo a voz de Deus, já está chegando sobre eles o juízo. Deus já tem se manifestado a eles, eles já têm visto que eles não vão vencer esta luta. Amém? Já está
chegando ao palácio deles, já está chegando à casa deles, ao Supremo Tribunal Federal, amém? As ordenanças do rei verdadeiro, as ordenanças de Jesus, as ordenanças de Mardoqueu, as ordenanças do presidente Bolsonaro, já está chegando à casa deles. E eles já estão ali tentando falar uns contra os outros, já estão falando uns com os outros, tentando manipular a situação, mas não vão conseguir. Aqui a palavra de Deus diz que Amã fala com Zeres, amém? Que é a sua mulher. E Zeres em hebraico significa ouro, aquele que é apegado ao dinheiro. Ou seja, eles já estão manipulando a favor do dinheiro, corrompendo, comprando pessoas, comprando governadores, comprando prefeitos, comprando ministros, comprando milicianos, comprando o crime, comprando outras nações, tentando com o dinheiro dominar e vir contra e subir contra Jair Messias Bolsonaro e subir contra o povo brasileiro, mas eles não vão prevalecer, amém? Em nome de Cristo Jesus. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Ou seja, já está preparado um banquete que foi preparado em secreto, que a rainha Ester já preparou, amém? E Deus manda dizer a você, Michele Bolsonaro, você será recompensada por tudo o que você está fazendo, né? Por todo o lanche que você levou na alvorada, por tudo aquilo que você está fazendo, por todo o banquete que você preparou, por tudo aquilo que você tem acolhido o teu povo, o povo de Deus, amém? E você também, Bolsonaro, você será honrado por Deus, você também, General Gomes Freire, e todos aqueles que estão se levantando para se unir contra este governo corrupto. Amém? Ester em hebraico significa estrela, significa em secreto, significa o que brilha. Ou seja, povo brasileiro, já está sendo feito tudo em secreto, para que este governo das trevas seja destituído do Brasil. E aqueles que brilham, aqueles que seguem a Jesus, serão honrados. Amém? Os verdadeiros adoradores, os homens pequenos, aqueles que lutaram como o cacique Sererê e como tantos indígenas têm lutado aí pelo povo brasileiro, serão honrados, amém? Infelizmente haverá uma guerra, infelizmente haverá derramamento de sangue, porém não será em vão, amém? Deus vai defender a nação, Deus vai defender o seu povo. A palavra de Deus diz ainda em Ester 7, vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Ester? E ela se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se dará. Então respondeu a rainha Ester e disse, se, ó rei, se eu acho graça aos teus olhos, se bem me parece, ó rei, da minha vida, eu te peço em favor do meu povo. Ou seja, Deus já preparou em secreto homens e mulheres que têm pedido ao rei, amém? Que defenda o povo, tá? Assim como temos visto, homens já têm se levantado para ir na porta da casa dos generais, homens já têm se levantado para ir na porta do presidente, homens e mulheres já têm se levantado para estar aí orando, clamando e buscando o verdadeiro rei que é Jesus, que governa através dos seus governantes genuinamente eleitos e levantados por Deus, que é o presidente, que é a Michele, que são os generais que o presidente tem colocado no governo. Amém? Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester, quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Ou seja, aqui a rainha Ester, ela fala que Amã, que este governante, Alexandre de Moraes, esses corruptos, essas pessoas, venderam o povo. Amém? Estão oprimindo o povo. Amém? E ali então, qual é a mensagem de Deus agora para você, Alexandre de Moraes, para você, povo brasileiro, para você, nação brasileira, para você, Bolsonaro, para vocês, generais? O que Deus está dizendo? Amém? Disse o herói entre os leões, em secreto, ao que brilha, enforcai o que persegue e corta e destrói em sua própria forca. A forca que fez para o homem pequeno e adorador. Ou seja, tudo aquilo que Alexandre de Moraes, Luiz Inácio Lula da Silva e todos estes governantes corruptos estão tramando em secreto, em oculto, virá à luz. E Deus, através do exército brasileiro, através dos generais, através do presidente, amém? Através dos heróis que estão entre os leões e que estão entre os dominadores, em secreto,
farão brilhar a luz de Deus e farão com que toda a forca que foi preparada por eles contra a população brasileira, contra o povo de bem, contra o cacique Sererê, contra o presidente, contra as pessoas de bem, se voltará contra eles. Ou seja, todas as ordens que eles estão dando de prisão, todas as ordens que eles estão dando de invadir casas, todas as ordens que eles estão dando, até mesmo de morte, se tivesse está sendo dado isso em secreto, se voltará contra eles mesmos. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: o homem opressor, o inimigo é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que o mal já era determinado sobre ele. Ou seja, vai começar, estes homens ainda vão tentar, quando estiver tudo cercado, quando eles estiverem cercados pelos exércitos, quando o rei tiver colocado os seus exércitos ao redor deles, e eles tiverem sido desmascarados, eles ainda vão tentar implorar pelas suas vidas. Amém? Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã disse, caído prostrado em seu leito, que estava Ester. Então disse o rei, porventura queira ele também forcar a mim perante a minha casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriu Amã o rosto. Ou seja, meus irmãos, o que Deus ainda está falando aqui? Para aquele que deu a ordem de prender o adorador pequeno, o cacique Sererê, dentro da casa do rei, próximo do alvorada, ele atrairá para si a sua própria forca. Está levantando-se uma geração agora, estão se levantando guerreiros que irão perseguir agora Alexandre e o seu reinado e a sua suprema corte. Amém? Por isso, arrependa-se, enquanto ainda é tempo, em nome de Cristo Jesus. Então disse Arbona a um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está a casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Ou seja, Deus já está levantando Arbonas. Deus já está levantando homens e mulheres que são guiados por um jumento. Amém? Ou seja, que não tem muita força, que não tem muita honra, mas que já estão desmascarando os planos das trevas, que já estão delatando Alexandre, sua corja, o Supremo, os ministros, aqueles que estão sendo levantados para corromper o Brasil e para perseguir o povo de Deus. E eles serão enforcados na sua própria forca. A palavra diz, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, o que Deus manda falar para vocês nesta tarde? O furor do rei Jesus só vai parar quando Alexandre de Moraes cair na sua própria forca e aqueles que estão por trás dele caírem nas suas próprias forcas que prepararam pelo povo brasileiro, que prepararam para o povo brasileiro. Amém, meus irmãos? Então descansa nessa palavra. Descansa, povo brasileiro, porque o rei, o justo juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, está indignado, já viu. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, amém? E ele está vindo para consumir todo o mal do Brasil, arrancar todo o mal da garganta do Brasil, amém? Em nome de Cristo Jesus. E para finalizar, meus irmãos, a palavra de Deus ainda diz, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei porque Ester tinha declarado o que lhe era. Ou seja, meus irmãos, o que Deus está falando para nós nesta tarde? Que o rei Jesus, aquele que é o verdadeiro herói entre os dominadores, juntamente com seu exército, com o presidente, amém? Em secreto, está dando a casa do Supremo Tribunal Federal nas mãos do presidente Bolsonaro. E junto com esta casa está dando a ele o anel de selar da autoridade do judiciário para o presidente colocar ordem no Brasil. É Jesus que está fazendo isso, amém? E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei,
e se lhe lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade que Amã já tinha decretado. Ou seja, Amã já tinha decretado prisões, Amã já tinha decretado perseguições, Amã já tinha decretado mortes, Amã já tinha decretado coisas horríveis contra o povo brasileiro, né? Porém, olha o que Deus está fazendo aqui. Em secreto, o que brilha, pediu ao rei que revogasse os decretos violentos que foram feitos pelaquele que corta, pelaquele que destrói, que é filho das trevas, que foi consagrado ao falso deus Lua. Ou seja, nós sabemos a quem estes homens servem, as suas religiões, mas Deus, que é o verdadeiro Deus, Jesus, já está desmascarando estes homens, amém? Já está indo contra eles. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Deus não vai permitir o mal sobre o seu povo e sobre a sua geração. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã. Ou seja, Deus já deu o Supremo Tribunal nas mãos do pequeno adorador, já deu nas mãos do povo brasileiro, já deu nas mãos do presidente, do seu exército, amém? Escrevei, pois, aos judeus como parece bem aos vossos olhos em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, selará com o anel do rei para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei, naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mês, se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorias das províncias, que se estendam na Índia até a Etiópia, 127 províncias, e a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, e que cavalgam sobre ginetes, que eram das calvícies do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, e para destruírem, matarem e assolarem todas as forças do povo das províncias contrárias, em nome de Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, Deus já tem selado, através do presidente, através dos seus generais, através do exército, através do próprio povo brasileiro que vai se levantar e ir às ruas para defender as suas próprias vidas e para defender a nação das mãos desses que já estão com ordens contrárias contra o povo brasileiro, contra os índios, contra os pais de bem, contra os patriotas, amém? Então Deus está autorizando homens e mulheres, juntamente com o presidente, juntamente com o exército, juntamente com o povo, a defenderem as suas próprias vidas de todo o mal e de todo o decreto contrário que já foi dado contra o povo e contra o reino de Deus no Brasil, amém? O rei já autorizou o exército e o povo a lutarem juntos por suas vidas e por sua liberdade. Por isso, agora eu digo a vocês: avante, povo de Deus! Defendam as suas vidas e a sua liberdade em Cristo Jesus. Amém? Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Siga as nossas redes no Instagram e no Facebook, @IgrejaLuz com 2 Zs. Amém? Siga a nossa página no YouTube, Apóstolo Gustavo Reis. Amém? E ajude o exército, ajude o presidente, ajude as forças armadas, ajude, amém, a que estas profecias se cumpram, porque elas hão de se cumprir em nome de Cristo Jesus.